que é importante compartilharmos nossos conhecimentos. Sejam bem-vindos a mais uma live de planejamento financeiro e hoje nós teremos um convidado especial, o Vicente. Eu tô chamando ele aqui e já vou... Oi, Vicente. Oi, tudo bem? Você não tá aparecendo na tela aqui, Vicente. Será que tá aparecendo? Só um pouquinho, só deixa, acho que eu só preciso só virar essa câmera. Aí. Isso daí é por causa da idade, sabe, né? Pessoas da minha idade não têm tanta habilidade com tecnologia. Bom, enquanto você vê aí como faz para o pessoal te ver, senão eles vão acho que só te ouvir. Mas eu vou te apresentar. Então, o Vicente, ele é empresário na área imobiliária, ele é casado com a Lilian, ele é pai do Luiz Vicente e ele é um dos organizadores do Mindset Day 2.0, que vai ser o grande evento que nós vamos palestrar no dia 8 agora de fevereiro. E já fica o convite para vocês participarem. Depois eu vou deixar as informações do Mindset certinho na legenda, para vocês poderem consultar. Mas eu convidei o Vicente porque, como o tema é compartilhar informações, compartilhar conhecimento, na verdade, e a importância disso, qual é a importância que isso tem para nós, o Vicente ele tem uma carreira e uma bagagem sobre esse assunto muito grande, muito interessante, que ele compartilhou conosco recentemente. E eu pensei que não teria outra pessoa melhor para falar disso. Então, Vicente, fica à vontade, conte um pouco da sua experiência sobre a questão de conhecimento, dessa importância da gente compartilhar o conhecimento e não deixar tudo para nós, e não ficar só acumulando conhecimento, impedindo a gente mesmo de crescer e impedindo os outros de crescerem. Olha só, que bacana a gente falar a respeito disso, sabe, Jéssica? Mas antes disso eu queria saber, tá aparecendo agora o vídeo aí também, tá? Ou não? Aqui para mim tá aparecendo dividido a tela, você e eu. Aqui para mim não tá. Pessoal, vocês conseguem me falar se tá aparecendo? Se tem mais alguém ainda? Tinha... Aqui para mim tá aparecendo dividido a tela, sabe? Você e eu. Olha, Sara falou que tá aparecendo, então perfeito. Então fechou. Obrigada, Sara. Thaisa tá aí, beijão. Agora que eu vi que a Sara é minha prima. Que legal. Bom, gente, pode falar. Vamos começar então. Para mim não tá aparecendo, não tem problema. O importante é que para eles apareçam. Então, esse tema, sabe, de compartilhar informação uns com os outros, você sabe que é primordial, tanto nos dias de hoje como foi há muito tempo atrás, essa parte de se comunicar, né, de se fazer ouvir, né, e também ouvir outras pessoas. Digamos assim, para começar do início, você sabe que arqueologicamente se pode comprovar que lá os homens primitivos, né, eles já tinham essa noção de se comunicar, de querer ser ouvido, de querer dizer, olha, passei por aqui, estive aqui nesse local. Aí você pode comprovar isso com as cavernas, aquelas pinturas que tem nas cavernas, né? Já é uma comunicação, né? As pessoas queriam contar como que eles viviam, né? O que eles faziam no dia a dia, para deixar isso para as gerações futuras. E trazendo agora para um mundo muito mais recente, o Cortella, ele fala muito disso, que os segredos do sucesso são basicamente três pontos. Primeiro, é você ter aquela curiosidade para você perguntar aquilo que você não sabe. Depois, você repassar aquilo que você já aprendeu, você ensinar aquilo que você aprendeu. E
principalmente você praticar aquilo que você ensina, sabe? Às vezes as pessoas, elas... Por exemplo, você trabalha com planejamento financeiro. É claro que você aprendeu isso de alguma forma, né? Seja nos colégios, ou seja, cursos que você fez, mas você foi buscar esse conteúdo com alguém, não é? Mas se você guardar isso só para você, ele acaba em você, não é? Então, assim, até mesmo aquilo que você aprendeu, você acaba esquecendo, porque você não está todos os dias trabalhando com isso, né? E o conhecimento, ele fica fechado ali com você. E também, se você não praticar aquilo que você ensina, aí as pessoas que contratam o teu serviço, elas vão falar assim, puxa vida, mas se dá tão certo, igual ela fala que dá certo, por que ela não faz desse jeito também? Você entende? Então é muito importante você perguntar o que não sabe, depois você repassar aquilo que você já aprendeu, mas também é importante, de igual forma, ou até mais, você praticar aquilo que você ensina, que aí vai ter uma coerência ética, né? Aí as pessoas falam assim, não, realmente ela é coerente, ela fala disso, mas ela também faz aquilo que ela fala. Isso vai ser... E é muito... Desculpa se eu estou pegando, mas isso faz muito sentido, porque eu até comentei um tempo atrás com o pessoal na live que eu fiz química, fiz 1 ano de química. E eu não lembro da maior parte das coisas que eu estudei, porque eu não falo sobre mais, eu não leio mais sobre, eu não estou tendo ali a prática do dia a dia, e faz total sentido. Se me perguntarem, às vezes tem gente até que comenta, né, tipo, na minha família, mas você lembra o que é tal coisa? Eu, não, faz tanto tempo que eu não faço ideia. E é bem isso que você falou. Assim, ele tem assim, os níveis, né, de aprendizado, e isso o resultado final vai ser uma evolução conjunta. Você sabe, talvez você que está nos assistindo, você pode até fazer essa pesquisa. Eu acredito que seja a primeira geração de ricos, que eu digo assim, milionários, bilionários, que estão repassando o conhecimento deles, repassando a receita deles de uma forma até gratuita. É comum hoje você entrar no Instagram e você ver lá, o Pablo Marçal está ao vivo, o Ricardo Rocha, ou enfim, várias personalidades aí, sabe, muito bem sucedidas, que estão ao vivo. Aí você entra lá para ver, eles estão passando conhecimento, né? Como eles fizeram, qual o caminho que eles percorreram para chegar naquele sucesso. E aí, se você parar para refletir um pouco, poxa, por que agora esses super ricos, digamos assim, essas pessoas bem-sucedidas, elas estão repassando aquilo que elas aprenderam de uma forma até gratuita? É claro que a maioria deles, depois de uma live, depois de uma aula gratuita, é claro que eles vendem uma especialização, um curso, alguma coisa nesse sentido. Mas já a parte gratuita dá para a gente absorver bastante. Dá para a gente absorver muita coisa assim. Mas por que eles estão fazendo isso? E sabe que a resposta é muito simples. É porque eles chegaram na conclusão que a riqueza não é bom se for para poucos. Senão, até mesmo essas pessoas, elas acabam indo perdendo aos poucos, elas vão empobrecendo aos poucos. Você vai evoluindo, você chega lá no ápice da evolução, lá você chega lá no... Só que se não tiver mais pessoas juntos com você vai empobrecendo, você não tem mais como você subir. Você veja só, eu até estava conversando há alguns dias com o meu sogro, e aí até se de repente essa live chegar até ele, um abraço para ele, o seu Luiz, que ela fica gravada nessa live, né? Então, quem sabe não chega para ele. Mas o que eu estava comentando com ele? Você veja só, a pessoa que fabrica naves espaciais, vamos lá, o bilionário lá, o Elon Musk lá, e tem outras
tem outros bilionários que fabricam naves espaciais. Eles precisam do milionário para viajar nas naves espaciais. Porque senão, para quem que eles vão vender as passagens? Você entende? Sim. Tá, eu tenho uma nave espacial, beleza, mas se eu não tiver pessoas que tenham condições de comprar uma passagem para dar uma volta no espaço, que sentido tem ter esse negócio de viagens espaciais se não estiver lá o público para... Por outro lado, o milionário, ele precisa lá da classe média alta para consumir também os produtos dele. E assim sucessivamente. E chega num ponto assim que chegaram na conclusão que todos dependem de todos, está tudo interligado. E se não houver a prosperidade para todo mundo, seja prosperidade, vamos lá, prosperidade ele é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é uma maneira de pensar, ele é um jeito de agir, né? Então, se isso não for para todos, acaba não tendo muito sentido. Aí algumas pessoas falam para mim, falam, não, gente, você é socialista? Gente, de forma nenhuma. Eu sou meritocrata. Eu acredito muito da pessoa ter o mérito de conseguir aquilo. Mas eu acredito que as pessoas precisam passar o conhecimento que elas adquiriram para o maior número de pessoas possível. E de preferência de uma maneira gratuita ou acessível. Porque até se você pegar um pouco de teologia, está escrito lá que tudo que você recebe não é para você repassar para outras pessoas, sabe, Jéssica? Sim, verdade. E eu estava comentando até com meu sogro é construtor, ele é mestre de obras. E eu estava falando para ele, você sabe que foi feito estudos, e sempre tem pessoas que estão fazendo estudos, e foi feito estudos e descobriram que mestre de obras, aquele que você pode entregar o projeto do imóvel e ele te entrega a chave do imóvel nas mãos, sabe? Aquele que faz todo o processo da construção, dificilmente você vai encontrar alguém com menos de 55 anos que tem essa condição, que tem essa bagagem de você entregar um projeto na mão dele e ele entregar depois a chave do imóvel na sua mão. Dificilmente você vai encontrar um profissional com menos de 55 anos. Ah, puxa, mas o que isso interfere naquilo que nós estamos falando? Veja só, essa geração de ferro, digamos assim, ela está acabando, esses profissionais estão se aposentando. E nós continuamos precisando da construção. Só que essa geração que está vindo agora, ela não é aquele profissional que escolheu por carreira ser construtor, ser mestre de obra. Não, ele é aquele profissional que está fazendo bico na construção enquanto não consegue outra coisa melhor. Você entende? Não é aquele de carreira, é aquele de passagem. Então ele acaba não tendo nenhum interesse de aprender muito com relação ao processo, porque ele não quer ficar lá a vida inteira. Ele quer só passar por ali um período. Vai chegar um momento que as grandes construtoras elas vão precisar de alternativas que não precisem desse profissional, desse método mais antigo de construção, daquele que a pessoa conversa com um engenheiro, sabe? Até eu estava comentando com o meu sogro, dificilmente você vai encontrar um engenheiro que ele saiba fazer o projeto, mas ele não sabe ir lá assentar o tijolo, por exemplo. Então, assim, como que isso vai ser passado para outra geração? Precisa-se que se desenvolva métodos. E aí que você vê grande construtora fazendo a estrutura pré-moldada, fazendo outras estratégias de construção para não precisar desse profissional mais completo. Aí você consegue, digamos assim, de uma maneira mais fácil, você repassar isso para a nova geração. E o que isso tem a ver? Só um pouquinho, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? É o repassar a comunicação, é o transmitir comunicação, seja de qualquer área. Peguei um exemplo de uma profissão, mas isso pode ser aplicado em qualquer profissão. E você acha que isso se deu por... É uma observação minha, né, do mercado de trabalho. Enquanto eu ainda estava no CLT, eu via muitas pessoas um pouco mais de idade
com medo de passar as informações, o conhecimento que elas tinham para a próxima, né, que estava vindo, justamente por medo de perder o emprego, perder aquela função, o cargo e tal. Você acredita que talvez o que tenha prejudicado muito essa transmissão de conhecimentos tenha sido esse medo de, eu não vou ensinar a pessoa para ela não saber mais do que eu? E você acha que ainda existe muito isso hoje em dia? Ou você acha que está mudando esse tipo de pensamento? Olha, isso existe em qualquer profissão, sabe, em qualquer segmento. Existe aquele profissional, a gente sempre fala, sabe, aquele que não se garante. Ele tem medo de passar aquilo que ele sabe. Justamente por isso. Ele fala, não, eu ensino essa pessoa, depois ela vai saber igual eu, só que com a diferença de ter 10 anos mais jovem. Daí a empresa vai optar por ela. Ou eu adquiri uma bagagem que a minha experiência vale 3x. E agora, se eu passar isso daí para uma outra pessoa, essa pessoa talvez aceite fazer o serviço por 1x. Aí a empresa me manda eu embora que meu valor agregado é 3x e contrata 3 pessoas por 1x cada um, sabe? Então, existem esses profissionais. Mas eu te digo, isso precisa mudar, sabe? Precisa mudar de uma maneira mais drástica. E as grandes empresas, aquelas que realmente têm um plano de carreiras, aquelas que se preocupam com a evolução do todo, esses profissionais que não repassam o conhecimento têm uma tendência muito forte em ser descartados do processo. Porque só faz sentido se repassar o capital intelectual para as novas gerações. Senão não faz muito sentido estar, sabe, numa organização. Agora, um outro motivo que também acontecia muito, você veja só, eu venho de uma família de agricultores, meus avós eram agricultores. Sabe qual que era o maior sonho do meu avô? Era que o meu pai não precisasse fazer o que ele fazia para viver. Ele falava assim, não, eu vou me sacrificar aqui, mas o meu filho não vai precisar passar pelo que eu passei. Ele vai seguir daqui para frente. O meu pai pensava da mesma forma. O meu pai, daí, ele já não foi agricultor. Meu pai foi vendedor, foi comerciante, né? E ele sempre, na mente dele, estava assim, não, eu estou me sacrificando aqui, mas o meu filho não vai precisar passar pelo que eu passei. E daí chegou a minha geração. E às vezes eu me pego nessa mesma situação. Falo, puxa vida, eu vou me sacrificar, mas o meu filho não quero que ele passe pelo que eu passei. E na verdade não é isso. Na verdade nós precisamos, sim, ensinar da onde a gente veio, né? Como que... Veja, agora nós temos uma propriedade numa cidade aqui vizinha, em Contenda, que eu não sei fazer, eu não sei gerar renda lá nessa propriedade, porque o meu pai, que poderia ter aprendido lá com o meu avô, né? Ele não aprendeu, ele foi para outra área. E daí não repassou. Então, o que acontece? Eu preciso ir buscar informações para eu fazer da renda ali na propriedade. E eu também, na minha profissão, se eu não repassar isso para o meu filho, vai chegar um momento que ele vai precisar continuar. Só que se ele não souber de onde ele veio, se ele não souber como que foi o processo, talvez ele ache que seja fácil. Talvez ele pense, não, mas é fácil porque já está pronto aqui já. Não é fácil. Teve uma história lá atrás que as pessoas foram se sacrificando para a gente ter uma vida melhor agora. Então, assim, eu creio que a gente tem que procurar evoluir, né? Mas sem esquecer da onde que a gente veio e estar sempre lembrando isso para as gerações mais novas de como era antigamente. Não sei se você lembra, mas numa reunião que nós fizemos, a gente comentou a respeito do BIP. Não sei se... A gente comentou a respeito do BIP, que era um aparelhinho que você recebia uma mensagem, ele fazia BIP, eram caracteres contados lá, né? Então, vinha uma mensagem, ligue para a Jéssica. Daí a gente tinha que ir lá num orelhão, pegar uma ficha, nem era cartão, era uma ficha, colocar lá, opa, eu vou ligar lá para a Jéssica, ela quer falar comigo. Beleza. Hoje isso é impensável. Isso é impensável hoje, não é? Hoje você, veja, você está aí
num local, eu estou em outro local e nós estamos conversando através da internet. Então, é impensável hoje, digamos assim, você quer falar comigo, você me manda uma mensagem no bip e daí espera essa mensagem chegar até para mim, para daí ligar. Uma outra coisa que acontecia muito frequente também era assim, os telefones públicos, eles ficavam na frente de um comércio. Aí, por exemplo, você queria... vamos imaginar assim, eu precisava falar alguma coisa com você. Eu ligava lá no telefone público, aí a pessoa lá do comércio atendia a ligação, aí eu falava assim, olha, eu sou o Vicente, né, eu preciso falar com a Jéssica. Ela vai aí comprar pão todos os dias, pela manhã. Você pode, por favor, a hora que ela chegar aí para comprar pão, você falar que às 6 horas eu ligo, daí ela fica esperando aí no... Aí o que acontecia? Existia toda essa... Então você não tinha aquele imediatismo, você não tinha que ir lá puxar agora, eu vou falar agora, já vou ligar, agora já vou resolver. Não existia isso desse... Era tudo mais difícil. Beleza. Mas, Vicente, você está falando uma coisa que pode ser que não aconteça mais. A tendência é que sempre seja mais rápido, sempre seja... não é exatamente assim, sabe? Não é exatamente assim. A gente vai chegar ainda um momento em que a gente precise dessa outra forma de comunicação, e daí nós vamos ficar perdidos. Faz algum tempo, não sei se você lembra, mas faz um tempo que deu um apagão na internet. Não funcionou o WhatsApp por algumas horas. Sim. Se perdeu... Todo mundo desesperado. Se perdeu bilhões. Por quê? Porque a pessoa já está acostumada, já não sabe fazer se não tiver. Que ano que você nasceu, Jéssica? Só para eu... 91. 91. Então, você não lembra, mas você passou por uma fase que era um problema global, que era o bug do milênio. Nas redes sociais, já ouviu falar sobre o bug do milênio? Não lembro de ter ouvido. Veja, a internet, no geral, os sistemas de comunicação, eles foram criados no milênio passado. Então, o calendário lá do computador, que você entra lá, tem aquele calendário, não é? Aquele calendário, ele foi criado no milênio passado. Ninguém sabia no mundo se quando virasse para o ano 2000, se o primeiro caractere lá que estava em 1000, se ele ia pular para 2 ou se ele ia voltar para 0. Sabe por quê? Porque a linguagem da informação, a linguagem informática é binária, não é? 0 e 1. A linguagem binária. Não tem o 2, é 0 e 1. Para você escrever o 2, é uma sequência de 0 e 1. Para você escrever 10.000, sequência de 0 e 1 até chegar em 10.000. Você entende? Então, assim, ela é uma sequência binária. Ninguém sabia no mundo se quando virasse o milênio, se ele ia passar para o 2 ou se ele ia voltar para o 0. Empresas do mundo inteiro precisaram se preparar para o bug do milênio. Eu trabalhava na época numa indústria metalúrgica multinacional. E eu lembro que foi feito todo um aparato, sabe, toda uma programação, a gente, os fornecedores, os clientes, porque realmente ia dar um caos mundial se não tivesse havido uma preparação antes. Porque o que eles pensaram, poxa, você imaginou, você gerou lá, você vendeu um monte de produtos para serem pagos, digamos assim, depois lá no mês de janeiro. Você vendeu em dezembro para ser pago em janeiro. Só que se o sistema de informação mundial, o sistema bancário, ele não entender que passou para janeiro, esse boleto não vence. Ele volta lá no... Você entende? Aí teve que haver toda uma preparação. Por que isso daí? Por causa da informação. Por causa dessa necessidade que nós temos de transmitir informação e também de receber informações sobre diferentes assuntos. Às vezes a gente não sabe por que a gente vai utilizar aquela informação, não é? Mas ele está agregando valor para a gente. De tempos em tempos a gente faz
uma revisão e a gente vê assim, nossa, mas tantas coisas que eu não sabia e agora eu estou sabendo. E também tanta coisa que eu estou compartilhando com o próximo, com os demais. Sim, é verdade. Eu lembro de uma palestra de muitos anos, eu era adolescente, porque eu sempre gostei muito de assistir palestra, né? E era do Steve Jobs, e ele contando, o tema era, uma frase, na verdade, acho que ele usou foi, ligue os pontos. Que todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tem noção de quando a gente vai precisar usar. Mas pode ser que em algum momento, aquele conhecimento lá de trás, que a gente absorveu, seja a chave para fazer algo grande lá na frente. Só que como a gente não tem conhecimento, não tem, né, conhecimento do futuro, a gente muitas vezes não valoriza tanto. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente faz essa ligação de pontos. Nossa, olha, se eu não tivesse feito aquele curso lá sobre tal coisa que me chamou tanta atenção, hoje eu não teria produzido isso aqui, né? E ele falando com relação ao computador, as fontes, eu não lembro exatamente os detalhes disso, mas foi algo que me marcou muito. E faz todo sentido com o que você falou agora, porque esse conhecimento, como você diz, a gente muitas vezes precisa revisitar, né? E a gente não sabe quando vai precisar usar, mas faz todo sentido. Você sabe, assim, primeiro, antes de eu puxar essa linha de raciocínio, eu gostaria de saber, Jéssica, qual que é a tua origem religiosa? No que você acredita? Eu sou cristã evangélica. Evangélico, que legal, que maravilha. Você sabe, assim, que, digamos assim, para todos aqueles que é cristão, né, seja evangélico, seja independente da denominação, mas toda pessoa que é cristão, eles acreditam no momento de um acerto de contas. Vamos pensar assim. Vai chegar um momento em que aquilo que nos criou vai chegar para a gente e vai falar assim, beleza, Jéssica, estamos aqui agora. Você esteve lá no mundo lá 80 anos. Beleza. Como é que foi? Né? E aí, nesse momento, nós vamos precisar responder alguns porquês. O Cortella também fala a respeito disso, né, para não pegar só a teologia, mas tem o Rodrigo Silva também fala, tem outros tantos que falam a mesma coisa. Os porquês que nós vamos precisar responder é simples, é assim, por que você fez o que fez, por que você não fez o que não fez, por que você fez o que não deveria fazer, por que você não fez aquilo que você deveria fazer. Ou seja, tudo isso daí é referente aos 80 anos que nós estamos aqui, não é? Se a gente acredita que existe um ser superior a gente, que vai direcionando a gente, né? Se a gente acredita nisso, se a gente acredita que ele sabe melhor o que é melhor para a gente do que a gente mesmo, né? Se a gente acredita nisso, então a gente tem, digamos assim, quase que uma obrigação, sabe, de estar disponível. O que está escrito na palavra, está escrito assim, tudo que vier nas suas mãos, faça conforme as suas forças. Então, isso não é para a gente pegar e tentar fazer além das nossas capacidades, tentar abraçar o mundo com as mãos. Não é isso. É fazer conforme as nossas forças. Não é? Só tem um detalhe. Ele sabe qual que é a nossa força. Ele sabe qual é a nossa capacidade. Não tem como enganar, sabe? Veja só. Uhum. Se eu posso, por exemplo, esconder algo de você, né? Você me perguntar alguma coisa, eu falo assim, não sei, puxa, pior que eu não sei isso daí, né? Então, e guardar para mim essa informação, né? De você eu posso fazer isso, né? Mas dele não, ele sabe que eu sei, ele sabe que eu posso ajudar, ele sabe, entende? Então, assim, e isso a gente vai precisar responder um dia. E isso
é complicado, porque isso traz para a gente, quando a gente entende isso daí, a gente fala, poxa vida, tudo que chegar para mim, eu preciso, eu não posso fazer de conta que não é comigo. Eu tenho que contribuir de alguma forma, né? E não dá para virar as costas. Né? Exatamente. E dentro das minhas capacidades, né? Dentro daquilo que eu posso. Mas isso daí precisa haver uma evolução, precisa haver, digamos assim, uma nova forma de pensar, ou de chegar no mesmo resultado, ou chegar num resultado melhor, ou causar um impacto. Você sabe que existe uma palestra, eu assisti há algum tempo, acredito que foi do Cortella, que ele fala assim que, puxa vida, chega um momento que a gente pensa, puxa vida, e se eu não existisse? Que falta que faria? Sim. E a gente precisa fazer falta. A gente precisa fazer falta. Só que a gente só vai fazer falta para alguém se nós formos importantes. Não importante no sentido de famoso, sabe? Importante no sentido de importar. Importar. Por exemplo, e o que é importar? É o conceito de importação mesmo, sabe? Sabe quando você vai importar alguma coisa dos Estados Unidos, aí você vai trazer para você. Você vai trazer aqui para você aquilo que você quer, né? Nós, os seres humanos, e todo mundo, é como se fosse um mercado. Quando você vai no mercado, você não vai comprar algumas coisas lá no mercado, você vai trazer para você algumas coisas. Assim também é com a gente, assim é com o capital intelectual, enfim, com todos. É como se nós fosse lá uma prateleira, né, de mercado, onde tem vários conteúdos, vários objetos, e isso precisa ser, nós precisamos exportar isso daí, e outras pessoas precisam importar para dentro delas. Aí chega um momento que a gente passa a ser importante para alguém. Por quê? Porque ela importou algo da gente para dentro dela. Seja uma palavra, seja um abraço, um conhecimento, sabe? Ou às vezes até sem falar nada. Sabe que os maiores ensinamentos que eu tive até hoje foi de pessoas que não falaram nada, pessoas que só estavam lá quando eu precisei, entende? Sim, só estavam lá disponíveis, né? E isso para mim foi muito importante, foi, digamos assim, foi passar aquela mensagem do, olha, estou aqui com você, estou aqui junto, né? Vamos juntos, né? Estamos firmes. Ou Mindset Day lá, por exemplo, né? Dia da mentalidade, vejo tantas pessoas diferentes, né? Mas cada um contribui com um assunto e sai lá do evento com todo mundo sabendo um pouquinho mais de vários assuntos diferentes. Então a gente contribui com um pouquinho e a gente recebe um pouquinho de cada um, a gente volta com muito mais. E assim acontece com todos, sabe? E isso que é o sentido, sabe? Isso que é o maravilhoso, sabe, Jéssica? Entrou um bichinho aqui, tá voando. Eu ia te perguntar, antes da gente finalizar, se você consegue contar aquela história da mosca e da abelha. Achei muito interessante. Nossa, que legal, que legal. Sabe que eu cheguei a estudar a respeito disso? Sabe? Porque, assim, tudo que existe no universo existe para um propósito. Não tem nada lá que esteja fora de lugar, sabe? Tudo é por um propósito. E é para a gente aprender com todas as coisas. Eu já falo para você com relação às abelhas e mosca, mas me veio agora na cabeça a questão das formigas. É impressionante a capacidade de organização que tem as formigas. Elas têm uma cadeia hierárquica também, elas até... se você for procurar a teologia, tem uma parte na teologia que fala assim, observem as formigas. Elas não têm gerente, não têm patrão, não tem, e mesmo assim elas sabem que elas precisam ajuntar os mantimentos no verão, para daí no inverno elas estarem bem acomodadas lá dentro dos formigueiros, sabe? Observando a natureza como um todo, a gente tem muito a aprender, sabe? Mas muito mesmo.
E com relação às abelhas e às moscas, eu cheguei a estudar a respeito disso, porque primeiro eu analisei as características fisiológicas, né? Você vê, tanto a abelha quanto a mosca, elas voam, né? Elas têm o método de alimentação, que é de sucção, né? Tanto a abelha como a mosca, elas sugam o alimento, né? Teoricamente, elas teriam as mesmas habilidades, né? A questão a abelha produz porque ela se alimenta. A mosca não, a mosca está lá no extrativismo, né? Ela só, porque está à disposição, ela toma posse, né, daquilo que está à disposição, e a abelha não, a abelha ela é empreendedora. Ela não se alimenta de qualquer coisa, ela se alimenta do que ela produz, né? Ela produz o próprio alimento. Então ela vai até as flores, suga ali o pólen, o néctar, e daí fabrica o mel. E de contrapartida, também uma parte bem interessante, é que se a abelha pensasse só nela, veja, nós estamos falando sobre compartilhar informação, né? Se a abelha pensasse só nela, ela duraria uma primavera só. É uma coisa interessante, né? A abelha, ela pega a matéria-prima lá da natureza para fabricar o mel, mas ela também poliniza as plantas. Então, assim, para garantir a outra safra, para garantir a outra primavera. Ela não pensa só nela. Você vê que o mel, ela fabrica para ela e um pouco mais. Tanto que tem nos mercados mel aí, né? Para você comprar, que são as abelhas que produzem. Então, elas não pensam só nela, elas sempre produzem a mais um pouco para contribuir com o todo. E a mosca não. Uma abelha pode morrer tentando ensinar a mosca. A mosca, ela está confortável lá. Ela até gosta de mel, a mosca. Se você deixar cair um pouco de mel, vai juntar a mosca. Ela gosta do mel. Mas ela está confortável onde ela está. Uma abelha pode morrer tentando ensinar a mosca a produzir mel. A mosca não vai produzir mel, porque na cabeça da mosca tá bom assim. Tá bom assim, não é exatamente o doce, não é exatamente, mas pelo menos está quentinho, pelo menos está confortável. Enquanto isso, a abelha fala, não, eu vou produzir, eu vou correr atrás, eu vou ir atrás das melhores plantações, eu vou ir atrás das melhores flores, vou jogar o melhor néctar lá, o melhor pólen, e vou fabricar o mel, e vai ser abundante e tal, né? Enquanto isso, a mosca está só indo atrás dos restos, sabe? Interessante. Quando você contou essa história, eu achei fantástico, assim, né? Me abriu uns insights muito legais, assim, de coisas que eu não... Às vezes a gente não percebe, né? No dia a dia. E eu achei muito, muito interessante mesmo. Vicente, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Acho que já está chegando no fim aqui, né? Do tempo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para o pessoal? De comentar? Então, na verdade, eu gostaria de convidar o teu público para estar com a gente no Mindset Day. Acho que vai ser tão... Você sabe que eu fico tão ansioso desses eventos? Porque... é verdade, que assim, a gente... Você nasceu em 91, você falou. Olha só. Isso. Nossa, eu já estava trabalhando quando você nasceu. Comecei a trabalhar com 8 anos, eu já estava trabalhando quando você nasceu. Eu tive meu primeiro patrão com 8 anos. E assim, eu estou tão ansioso para esse evento, porque eu sei que eu vou aprender muito lá, mas muito mesmo. Toda vez que a gente está com... E no meu caso, eu tenho uma mentalidade que está em transformação, sabe? Porque, veja só, eu sou da época em que o aparelho de fax era uma inovação tecnológica. Eram algumas pessoas só que sabiam operar o aparelho de fax, sabe? Hoje já
hoje já é um aparelho que não tem a menor importância hoje em dia, porque as novas gerações provavelmente nunca vão aprender como operar um aparelho de fax, porque não faz mais sentido hoje em dia. Depois criou o e-mail, agora as mensagens instantâneas, esse do WhatsApp, enfim, não tem a menor necessidade. Eu sou de uma época em que você usava os 5 dedos para digitar. Hoje é só os polegares, é difícil. Não existe mais curso de datilografia, por exemplo. Eu sou da época que você tinha que decorar lá A, S, D, F, G, C, L, K, J, H, sabe? E fazer com os dedos. Cada dedo tinha que apertar uma tecla lá da máquina de datilografia. Depois veio a informática, o computador. Hoje é no tablet, no celular, então hoje se usa só os polegares, não precisa de todos os dedos. E, na verdade, hoje já em alguns aparelhos, você já não precisa nem falar, nem escrever mais, você fala e o aparelho escreve aquilo que você está falando, né? E transmite da mesma forma. Então, quando eu estou no meio de pessoas de outras gerações, de outras faixas etárias, nossa, eu aprendo muito, porque eu fico, digamos assim, degustando uma parte do conhecimento de cada um, e isso tudo fica comigo, sabe? Fica comigo, depois eu fico uns 2 ou 3 dias na minha memória, revendo aquela mensagem, aquela palestra, e daí vai surgindo novas ideias de chegarem em objetivos diferentes, maiores, ou de aperfeiçoar um processo. Tudo isso vai contribuindo para o aprendizado. E também, assim, aquilo lá, tudo que a gente, voltando lá no início da nossa conversa, tudo que a gente não sabe, a gente pergunta, né? Tudo que a gente sabe, a gente repassa adiante, né? E também a gente pratica aquilo que a gente ensina. Então, assim, daí isso vai fazendo a gente cada vez evoluir um pouquinho mais. É verdade. Muito obrigada, Vicente. Foi uma honra tê-lo aqui. E, reforçando o convite do Vicente, Mindset Day, dia 8 de fevereiro, em São José dos Pinhais. Eu vou deixar na legenda depois os dados certinho. Mas não perca essa oportunidade de aprender mais, de compartilhar o conhecimento que vocês têm, até mesmo com as pessoas lá, porque vai ter network. E espero que vocês estejam na próxima live também. Um beijão, Deus abençoe. Tchau, Vicente, brigadão. Depois nós conversamos um pouco mais. Tchau, tchau.